Amém, queridos? Pode se sentar. Você já precisou alguma vez na sua vida entregar algo de valor? Seja financeiro, seja emocional. Muitas vezes, né, pastor? Nós somos desafiados a isso. A esse momento de entrega. Esse momento de entrega é um momento que nos traz para mais perto de Deus. Então, entregar vai ser um desafio que, uma vez superado, vai nos levar para um lugar de acréscimo e de favor. Porque é dando que se recebe. Amém? Então, entregar, gente, pode ser desafiador, pode ser muitas das vezes doloroso, pode ser muitas das vezes difícil, mas também é libertador. Eu posso imaginar, eu tenho 3 filhos e os 3 estão solteiros ainda. Mas eu posso imaginar, por exemplo, uma mãe, um pai, né, que já teve a experiência de levar o filho até o altar. Às vezes eu vejo algumas cenas, né? Teve Amanda, né, e Fábio levaram ainda há pouco, né? Os filhos, Josi, né? Levaram os filhos até o altar. E a gente vê essa cena, sempre são cenas carregadas de muita emoção. Não é verdade? Porque tu imagina, o seu bebezinho que tu criou, tu botou talquinho, tu limpou, tu, né? Tá ali, você cuidou, né? E a gente tem, né? Ali debaixo das nossas asas. E de repente ele, né, está pronto para ser entregue. Né? Você está entregando no altar para que ele possa agora constituir uma nova família. Então é um momento de entrega. E eu creio que deve ser um misto de emoções, né? No coração de um pai, de uma mãe, né? De alegria, de satisfação. Porque é uma sensação de missão cumprida também, né? Principalmente quando você está vendo que aqueles meninos, como o caso de Rafael e Vinícius, né? Que casaram, um casal lindo, que casaram no Senhor, em santidade, né? Abençoados, né? Pelos pais, pelos pastores da igreja. Então, assim, né? Um misto de emoção, mas também, né? Tem aquela sensação do ninho vazio, né? Aquele bebê que para o pai e para a mãe já está barbado, mas nunca deixa de ser bebê. Não é assim? Quem é pai e mãe está concordando comigo? Está entendendo? Nunca deixa de ser bebê para a gente. E aí, pronto, se desligou. A gente teve que entregar, né? E a gente vê às vezes as cenas, né, do pai, principalmente o pai entregando uma menina. Meu Deus, sempre tem aquela emoção, né? É muito lindo, eu me emociono. Mas faz parte de um processo. Faz parte da vida, né? O pai entregando. A pastora Renata e o pastor Delto, que são nossa cobertura espiritual, minha e do Flávio, não da igreja, porque a igreja somos eu e pastor que trazemos cobertura espiritual para vocês, amém? Pastor Delto, a pastora Renata é nossa cobertura espiritual, né? Como pastores. E eles tiveram uma experiência muito dolorosa, né? A filha de 16 anos foi parar no hospital e da noite para o dia, uma menina que aparentemente era saudável, de repente chegou lá com um laudo médico: olha, sua filha está em coma, ela está entre a vida e a morte. Então, assim, a chance de vida é muito pouca. E ela conta que ela fez tudo que ela podia. Ela fez guerra espiritual, fez quebra de maldição, ela declarou a palavra de vida, ela fez de tudo. Mas chegou um momento que o Espírito Santo de Deus, gente, constrangeu ela e disse para ela: entrega. Você precisa me entregar a sua menina. Ela falou que ela lutou muito contra aquilo. O pastor Delto falou: Renata, nós precisamos entregar a Rebeca. E ela começou a chorar, a entrar em crise, porque ela queria continuar fazendo guerra. Ela não queria entregar, mas ela entendeu que aquilo era a voz de Deus, porque Deus também já tinha falado com ela. E eles fizeram a oração mais difícil da vida deles, que foi entregar a Rebeca. E o Senhor recolheu Rebeca. Então existem entregas, gente, que são muito desafiadoras, que são muito difíceis, mas elas são necessárias. Elas são necessárias. Eu me lembro a primeira vez que eu entreguei o Vitinho num centro cirúrgico. Ele tinha 3 meses de vida.
ia fazer 4 meses de vida. 4 meses de vida que ele tinha. E eu me lembro muito bem dessa cena. Deu com ele no meu colo, como essa mãezinha está aqui com um bebezinho de colo agora. Eu com ele aqui no meu colo. Aí fui até a porta do centro cirúrgico. E alguém pegou ele da minha mão com muito amor, um hospital maravilhoso. Mesmo com todo cuidado, foi um momento de muita dor. E eu me lembro que quando eu dei 3 passos depois, que eu tinha que ir para uma outra sala para ficar esperando, eu não consegui ir para outra sala. Eu desabei de tanto chorar. Aí uma enfermeira veio: calma, mãezinha, fica calma, vai dar tudo certo, né? Porque foi um momento difícil entregar o meu bebê dentro de um centro cirúrgico. Foi desafiador, né? Depois eu entreguei o Paulo Henrique para poder ser levado para uma UTI neonatal que ele precisou quando era recém-nascido. Meu Deus, que momento foi esse, né? Porque você quer sair da maternidade com seu bebezinho, você quer trazer ele para sua casa, e aí de repente chega o médico e diz assim: olha, mãe, você não vai poder levar seu filho, ele vai ter que ir para uma UTI, nós vamos ter que internar ele, e aí você não vai poder ver ele, ficar lá com ele, você vai visitar ele. Tem horário de visita para você visitar ele. Então para mim também foi uma angústia, foi um desespero. Mas eu precisei entregar. Por que eu precisei entregar o meu filho? Por quê? Porque depois da entrega tinha algo que iria acontecer na vida dele. Eu entreguei ele, mas veio uma cura. Ele precisou se submeter àquela cirurgia. Eu entreguei o Paulo Henrique. Se eu não tivesse entregue, ele talvez teria morrido. Por quê? Porque ele precisava daquele momento, daquele respirador, e eu entreguei ele. Então depois da entrega veio o resultado. Eu me lembro o Vitinho, quando começou a estudar, gente. Pense numa criança que deu trabalho para entrar na escola. O menino, a gente botou ele com 4 aninhos, né, mãe? Foi isso? 4 aninhos, né, para estudar na escolinha. Aí foi todo bonitinho, aquela festa que papai e mamãe faz, né? De uniforme, reloginho, mochilinha, todo gostoso, cheio de foto. Aí levamos para a porta da escola para entregar Vitor. Gente, o escândalo que Vitor fazia. Mamãe, me socorro, me socorre. Me socorro, socorro. Gente, da esquina do colégio você ouvia o Vitor gritar. Era um grito de desespero: me socorre, mamãe, socorro. Aí ele gritava: papai, socorro, vovó, socorro. Gente, eu saía daquela escola chorando. Chorando, porque eu falava, parecia que estava maltratando meu filho, né? Quem já passou por isso? Oh, meu Deus, que dor. Parecia que tipo assim, que a gente estava causando um dano. Aí a diretora falava: mãezinha, fica calma, ele vai se acostumar, é assim mesmo. Aí eu falava assim: mãe, eu não vou levar mais Vitor não, porque o Vitor de repente é comigo, o Vitor faz um escândalo, é um choro. Aí botei mamãe para ir. Falei: tu pega que tu vai levar o Vitor para mim. Aí Vitor foi. Aí minha mãe deixou o Vitor. Aí Vitor, aquele escândalo: vovó, socorro, me salvem, socorro. Aí minha mãe falou pra mim: não vou levar mais, leve você. Gente, aquilo era uma tortura. Eu pedi pro meu irmão, que morava perto de mim. Falei: meu irmão, uma missão hoje pra você. Leva o Vitinho na escola pra mim. Aí o Fabiano foi. E Fabiano, Vitor, mesma coisa: socorro, vem me socorrer. Aí o Vitor: o quê? Me peça qualquer coisa, mas eu não levo mais Vitor pra escola. Aí minha mãe começou: tadinho do bichinho, muito pequenininho, Valéria. Muito, tira ele. Tadinho do bichinho. Muito pequititinho, tortura. Tortura pro bichinho. Gente, eu quase que tirei. Quase que eu tirei. Mas, graças a Deus, eu venci essas crises que estavam dentro de mim. Pelo fato de ver o meu filho ali em sofrimento. Mas era um sofrimento necessário. Depois ele amadureceu e ficou bem. Então são fatos, são processos que nós temos que passar. E nem sempre a entrega vai ser fácil, mas ela é necessária. Olha para o teu irmão e fala assim: nem sempre a entrega é fácil, mas ela é necessária. E olhe para mim, toda entrega é um marco de transição. Levanta a mão para o céu e diga: toda entrega é um marco de transição. Oh, lembra que eu falei? Toda essa entrega, o marco é um acontecimento, algo que nos marca.
mas ele vai transicionar você. Vitor entrou naquele hospital, meu Deus, foi difícil, mas transicionou. Ele saiu dali restaurado. Então, todo marco, ele é uma transição, tá bom? E a entrega, ela é esse marco. Por isso, ela sempre vai ser acompanhada de muitos desafios. Por isso, toda entrega vai ser, talvez, acompanhada de medos, de crises. E a gente precisa entender os princípios de Deus. Lá em Eclesiastes capítulo 3, versículo 6, vai dizer que há um tempo de busca, um tempo de perder, um tempo de guardar e um tempo de lançar fora. Então, na jornada da vida existem ciclos, onde a gente precisa aprender a se adaptar a esses ciclos. Isso vai gerar em nós maturidade espiritual. Nós precisamos dessa maturidade para discernir quando é o tempo de entregar. Porque também, se você retém alguma coisa que Deus te pediu para entregar, você está retardando. Você está preso num ciclo. Quantas pessoas estão aqui hoje que talvez poderiam estar vivendo coisas diferentes, porque Deus em algum momento falou: entrega. Entrega seu tempo, entrega sua vida, entrega seu coração, entrega seus dons, entrega seus negócios, entrega sua preocupação, entrega sua dor, entrega sua crise, entrega teu marido, entrega teu filho, entrega tua mulher, entrega. Quantos já ouviram? Será que Deus alguma vez mandou você entregar alguma coisa? Entrega a sua convicção, entrega a sua razão, que muitas vezes não é nem razão, é achismo. Aí o Senhor diz: entrega. E quando a gente não entrega, a gente não rompe, a gente não transiciona. Porque eu só posso transicionar porque a transição tem um preço, e o preço é a entrega. A entrega é a chave para você viver algo novo. A entrega é a chave para você viver algo que Deus ele quer estabelecer. Mas quando ele quer estabelecer algo novo, ele fala: entrega. Abraão queria ser pai de um filho. Deus entregou um filho. Mas a palavra de Deus vai dizer que assim como os céus são mais altos que a terra, são os projetos que Deus tem para a nossa vida, que são muito maiores. Enquanto Abraão sonhava em ter um filho, e ele estava contente com aquele filho, ele amava aquele filho mais do que tudo, Deus estava projetando fazer ele pai das nações. Só que para ele transicionar de pai de Isaac para pai das nações, para o pai da fé, ele teve que entregar. Me dá Isaac. Então, se nós não tivermos dispostos a entregar o nosso Isaac, entregar aquilo que a gente pensa, entregar aquilo que a gente ama, a entregar aquilo que a gente acredita, entregar aquilo que, sei lá, qualquer outra coisa que Deus possa estar te pedindo, que seja boa ou ruim, porque às vezes a gente é tão apegado que nem as coisas ruins a gente quer largar. Deus diz assim: larga esse relacionamento. Às vezes relacionamento sentimental, relacionamento de amizade, de pessoas que o Senhor já falou: olha, o ciclo acabou, não está agregando mais na sua vida. E a gente continua ali, ó, batendo o pé, e a gente continua fazendo beijo, e a gente continua ali. Por quê? Por causa dos nossos medos, convicções errôneas. E aí, por causa disso, a gente fica parado, não transiciona, não vai para outro nível. Por quê? Porque a gente não se utilizou da chave de acesso. Então, querido, é tempo de lançar fora. Quando esse texto em Eclesiastes que diz que é tempo de lançar fora, está falando de tempo de entrega. Daquilo que a gente não pode mais segurar, daquilo que a gente não pode mais reter. E a gente precisa, o primeiro passo é reconhecer a nova estação que Deus quer nos colocar. Se você, poxa, entrar no verão ainda carregando os casacos do inverno, vai ser difícil o teu verão. Então entenda a estação.
Não se apegue às coisas, não se apegue a pessoas, não se apegue a lugares. Se apegue a Deus e naquilo que Deus tem para você. A Deus. Naquilo que Deus tem para a sua vida. Então a entrega, ela é um princípio espiritual. E Deus nos chama a entregar o tempo todo. Nossa vida, nosso coração, nosso tempo, nossos recursos. Até o nosso peso. Até a nossa dor. Até a nossa aflição. Até o nosso medo. Ele diz entrega. Olha que Deus maravilhoso. Porque se ele falasse assim, entrega os seus recursos, você ia falar, que Deus interesseiro. Não, Deus é tão maravilhoso que Ele não está negociando com você. Ele está abrindo um caminho para você. Você pode entender isso? Deus não negocia. Quem negocia é o homem. Deus está abrindo um caminho. Toda vez que Ele falar, entregue, Ele está abrindo um caminho. Oh, narabachou e naramanai. Provérbios 23, 26 diz: dai-me, filho, o teu coração. Como é que o Senhor, Ele nos pede essa entrega? Eu sei que todos vocês já tiveram algum tipo de experiência com o Senhor, em algum momento que Deus pediu algo para você. Como é que Deus faz? Deus, Ele pode fazer por meio da sua palavra. Quando nós abrimos a Escritura e o Senhor, Ele está dizendo ali aquilo que Ele espera de nós. Aquilo que Ele espera que a gente entregue. Ele faz isso através da sua palavra. Salmo 55, 22. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Então a palavra de Deus é um convite para uma entrega contínua. Todas as vezes que você lê a palavra, você pode ter certeza que Deus vai estar te pedindo alguma coisa. Se você leu a palavra, você fechou a Bíblia e Deus não te pediu nada, não é que Ele não tenha te pedido, é você que não está disposto a entregar. Porque todas as vezes que você, meu Deus, se aproximar diante do trono, Ele vai te pedir algo. Todas as vezes. Então, quando nós lemos a palavra de Deus, ou quando somos ministrados como nós estamos sendo aqui pela palavra de Deus, o que acontece? Nós somos confrontados, certo? E quem é que está nos confrontando? É o próprio Espírito Santo, que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Eu não tenho esse poder. Eu tenho a graça simplesmente dada por Deus para poder estar aqui ministrando aquilo que o Espírito Santo de Deus já colocou dentro do meu coração. E é claro que quando o Senhor me dá a palavra, a primeira a ser cortada sou eu, a primeira a ser ministrada sou eu. Hoje quando cheguei, eu dobrei o meu joelho e falei: Senhor, o que tu queres falar com a tua igreja? E o Senhor fala da entrega. Então, se Deus Ele está anunciando, é porque Ele está esperando. Então, quando a gente é confrontado para quê? Para soltar, para liberar, para entregar, para perdoar, para descansar. Não é isso? Isso é o poder do Evangelho de Deus. O Senhor, Ele pode fazer isso através do Espírito Santo, que nos convence, nos consola, nos aquieta, nos dirige, nos impulsiona. Tira o nosso sono. Quem já teve aqui uma noite de sono que não conseguiu dormir com o Espírito Santo de Deus vindo com uma chave bonita? Ele tem uma chave gostosa, né? Que ele vai te apertando para te ajustar. Enquanto você não diz assim: tá bom, Senhor, vai, toma. Tá bom, Senhor, eu me rendo. Então é o Espírito Santo de Deus fazendo. Amém? Então Ele coloca muitas vezes um peso em nós para que a gente possa orar, para que a gente possa jejuar, para que a gente possa ter uma disposição para abrir as mãos.
de algo. Para quê? Para que possa ser gerada através disso uma restauração. João capítulo 16, versículo 13 diz: quando vier o Espírito da verdade, Ele vos guiará. Então quem nos guia é o Espírito Santo de Deus. Como que o Espírito Santo de Deus, Ele nos pede para a gente entregar? Ele faz isso também usando circunstâncias. Uma porta que se fecha, uma dificuldade, uma crise, um problema. Então muitas vezes o Senhor faz isso. Uma rota que se muda. Você estava esperando que algo acontecesse, de repente, meu Deus, não está acontecendo mais nada daquele jeito. Através de uma doença, de uma crise, de uma perda, de um esgotamento. Por quê? Porque o Senhor, através disso, nos leva à decisão da entrega. Nos leva. Eu me lembro quando o Flávio começou a desejar a fazer somente a obra de Deus e não trabalhar mais. Eu falava assim, não, como é que vai ser a escola das crianças? Como é que vai ser a comida? Como é que vai ser as coisas? E as contas para pagar? Não dá para ser desse jeito. E aí eu me lembro que o Espírito Santo de Deus começou a agir em mim e me constranger de uma tal forma, e ministrar em mim de uma tal forma, a ponto de eu não aguentar mais e eu acabar chegando para ele falando: meu amor, eu te apoio, eu concordo com você. E era a palavra que ele estava esperando, porque ele foi no monte e falou: Senhor, eu não posso fazer nada que não esteja em conformidade com a minha esposa. Então, se for o seu tempo, se for a tua vontade, realmente tu vai confirmar através da boca dela. Ela vai virar para mim e vai falar assim: eu te apoio. E foi isso que eu fiz. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, Ele me moveu para isso. Então o Senhor, Ele faz isso quando você já tentou de tudo com as suas forças. Aí o Senhor vai te convencer de quê? De que agora é só com Ele. Então você entrega a sua confiança. Você entrega a justiça própria. Você entrega qualquer outra coisa que você esteja tentando controlar. Porque você consegue entender que agora é com Deus. Então não é sobre o que entregar, é sobre como confiar. Olha para o teu irmão e fala assim: o problema não está em entregar. Fala, está em confiar. Fala, porque quem confia entrega. Por que Abraão entregou o seu filho amado? Porque ele confiava. Papai, está aqui a lenha, o cutelo, mas cadê o cordeiro para o sacrifício? Deus proverá. O nível de fé. Eu vou entregar o que Deus está me pedindo, porque eu tenho fé que Deus, Ele vai fazer. Como vai fazer, não sei. De que maneira vai fazer, não sei. Da forma que vai fazer, não sei. Mas Ele vai fazer. Aí, por exemplo, está na palavra, porque Deus fala na palavra. Diz assim, que nós temos que entregar o nosso dízimo na casa do tesouro. Aí a gente não tem fé o suficiente. E a gente retém. A gente não entrega. Por quê? Porque a gente questiona: mas como é que eu vou fazer para pagar a conta de luz, a conta d'água? Como é que eu vou fazer para isso, para aquilo outro? E nos falta fé. Então o problema não é a entrega, o problema é a nossa falta de confiança em Deus. E por isso que a entrega é uma chave que vai abrir uma dimensão espiritual para você. Por isso que a entrega financeira está relacionada a uma prosperidade financeira. É uma chave espiritual que está sendo aberta. Então Deus faz isso também usando pessoas espirituais. Pessoas espirituais, gente, te aproxima do propósito, te aproxima de Deus. Mas pessoas que não são espiritual, ela te rouba do propósito. Pessoas espirituais é como uma bateria do céu que vai te carregar.
Porque todos nós tem momentos que estamos fracos. Tem momentos que estamos abatidos. E Deus vai usar pessoas que têm uma bateria espiritual e vai te dar uma carga. Já viu aquele carro que morre porque a bateria falha? Aí tem que vir um outro carro para dar chupeta, né? Assim que chama. Aí pega, divide aquela bateria, passa para aquela outra. E aí aquele carro que não andava, que estava empacado, ele consegue andar agora. Por quê? Porque teve uma outra bateria que ajudou. Eu profetizo que você será uma bateria para muitas vidas. Oh, narabacatarabaxou e naramanarai. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Agora vamos lá, tem alguém na estrada. Você pode fazer a chupeta e você não vai lá emprestar a sua bateria. Aquela pessoa vai continuar estagnada. Por quê? Porque você se recusou a entregar. A entrega fala de uma disposição do coração, de generosidade, de quebrantamento. Você já parou para pensar que de repente pessoas que estão ao seu lado estão deixando de receber simplesmente porque você não tem entregue aquilo que Deus tem te mandado entregar? Talvez tenha pessoas que estão próximos de você, que estão estagnados, que estão paralisados espiritualmente, emocionalmente. Por quê? Porque simplesmente você decidiu não entregar aquilo que você deveria. Seu tempo, seus dons, sua oração, seu jejum, sua intercessão, seu choro, sua súplica, seu coração, uma palavra. Oh meu Deus, uma palavra pode salvar. Às vezes, gente, uma simples palavra. Alguém libera uma palavra para você. Olha, confia em Deus. Confia no Senhor, irmã. Confia no Senhor, irmão. O Espírito de Deus está usando e está dizendo: me entregue para aquela pessoa. Confia. Entrega para mim. Coloca nas minhas mãos. Descansa em mim. Confia em mim. Salmo 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, como é que o Senhor hoje está te chamando para a entrega? Ele está falando com você? João capítulo 12, versículo 24. Diz que se o grão de trigo, ele não cair na terra e não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, ele dará muitos frutos. Então o Senhor, ele vai falar. Ele diz: aquieta a tua alma, espera em mim. Amém? Porque a entrega, ela é poderosa no mundo espiritual e Deus espera isso. Mas deixa eu te falar uma coisa: Deus nunca vai forçar você a entregar nada. Por isso que a obra do Senhor, ela precisa ser voluntária. Pega o celular para mim que está aqui, porque aqui perdeu aqui o negócio, que eu estou sabendo que o pastor deu um tapa aqui nesse negócio, né? Se entusiasmou, que foi. Obrigada. Por isso que a obra do Senhor, ela é voluntária, não é por força nem por violência. Todos aqueles que são diáconos dessa casa não estão aqui porque são obrigados a fazer a obra de Deus. Os levitas dessa casa não estão aqui louvando a Deus porque são obrigados a louvar. A Tati vem pintar o quadro, não é porque ela é obrigada a pintar. As meninas da dança não é obrigada a pintar, a dançar. Eu não estou aqui sendo obrigada a pregar nessa noite para você, a pastorear você, a aconselhar você, a interceder por você, a guerrear por você. Não. Deus me pediu essa entrega e eu decidi entregar. Ele não me forçou a isso. Ele não me botou num paredão. Ele não disse: olha, se você não fizer, tu vai para o leito, tu vai morrer. Não, esse não é o nosso Deus. Ele te convence, Ele te instrui, Ele te ensina, Ele te convence. Porque Deus não quer nada forçosamente. Então o Senhor, Ele está te convidando a você entregar de forma verdadeira. E como é que é a forma verdadeira? É a forma voluntária. Eu entrego porque eu decidi entregar.
Eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu entrego o meu caminho ao Senhor. Eu entrego o meu futuro ao Senhor. Eu entrego os meus dons, Senhor, para te servir. Eu fiz um voto alguns anos atrás que eu raspei minha cabeça. Estava assim também, esse cabelão desse tamanho. E eu fiquei carequinha. E aí as pessoas perguntaram por curiosidade: pastora, qual foi o voto que você fez? E eu falei assim: olha, eu fiz um voto de servir ao Senhor enquanto eu viver. Aí as pessoas falaram assim: pastora, mas isso tu já faz, tipo assim, parece uma coisa doida, né? Isso já faz. Eu falei: não, mas é a minha entrega. Se trata de entrega voluntária. Eu fiz um voto dizendo: Senhor, haja o que houver, eu vou te servir, eu estarei no teu altar, eu estarei fazendo a tua vontade e não a minha. Então hoje eu estou aqui porque eu decidi, eu escolhi viver para Deus e fazer a vontade de Deus, custe o que custar. Uma escolha. E o Senhor só recebe quando tem essa decisão, quando a gente tem essa escolha, essa entrega voluntária. Agora, por que a gente luta contra a entrega? Por que a gente, meu Deus, demora tanto a entregar? Por que a gente tem que ficar com essa chave aí, sentindo umas dores, sentindo um peso de aflição, sentindo uma angústia e nunca entrega? Então vamos lá, vou te dar alguns motivos. Primeiro, autossuficiência. A gente se acha muito bom e a gente acha que vai dar conta de tudo. Então Deus está pedindo para você entregar, você não quer entregar porque você está no controle do negócio. E a palavra de Deus vai dizer em Provérbios 3, 5, 6: confie no Senhor de todo o seu coração e não te estribes no seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. A gente não entrega por causa do orgulho, porque a gente quer continuar mantendo o controle. Provérbios 16, 18 diz que a soberba, ela precede a queda. A gente não entrega por causa do medo. O que vai acontecer se eu liberar isso? O que vai acontecer com a minha vida se eu estiver entregando o que Deus está me pedindo? Aí vem o medo, vem a crise, vem a dor, vem a dúvida. 1 João 4,18 diz que no verdadeiro amor, no amor do Pai, não há medo. O Senhor nos deu um espírito de ousadia, de fé, de coragem, para que a gente possa entregar. A gente não entrega por causa de culpa, por causa de mágoas, por causa de ressentimentos, que nos mantém presos no passado. Isaías 43, 18: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas, eis que faço uma coisa nova. Uma coisa nova. A Sarinha sempre foi muito tímida. Ela está aqui, ela não gosta que fale dela. Ela sempre foi muito tímida. Então, ela entrava em crise todas as vezes que ela ia mudar de colégio. Ai, dor de barriga, ficava nervosa, porque ia mudar de escola. Eu falei: meu filho, Deus está abrindo uma porta para você ter novos relacionamentos, fazer novas amizades. Você é uma menina tão cheia de Deus, carismática, Deus vai te dar novos amigos. E de fato ela viveu isso em todos os lugares que ela foi. O Senhor deu uma nova oportunidade dela viver algo novo e conhecer pessoas novas. Mas muitas vezes a gente não quer viver o novo com medo, por causa das nossas inseguranças, por causa dos nossos receios. E a gente fica preso no passado, porque no passado eu já me acomodei nele. Eu fico lá lambendo a minha ferida, eu estou acostumada a ficar lambendo aquela ferida, a ficar nutrindo aquela ferida. Eu estou acostumada a ficar dentro, sabe, desse cativeiro onde eu estou. Eu estou acostumada, pastora, igual tem gente que fala assim: pastora, eu já estou acostumada assim. Não, me deixa aqui no meu cantinho mesmo. Me deixa viver assim, desse jeito mesmo. Já acostumei. É igual quem se acostuma com a dor. Vai no médico, já acostumei. Está com aquela dor na coluna há não sei quantos séculos e não vai resolver o problema. Estou com dor no pé, não vai resolver o problema. Já acostumou. E Deus, Ele quer nos estabelecer em algo novo. Então, além disso, é claro, né, que a gente tem o nosso opositor. O diabo não quer que você venha transitar para algo novo, que você venha transicionar para algo maior que Deus tenha para te entregar.
Então ele vai fazer com que você venha reter. E aí você acaba se segurando. E quando a gente segura, a gente sofre, a gente chora, a gente se desgasta emocionalmente e a gente se desgasta espiritualmente. Por quê? Porque a gente está segurando aquilo que não é nosso, retendo aquilo que não é nosso. Se Deus te pediu uma coisa, é porque não é mais sua. Olha para o teu irmão e fala assim: Deus te pediu algo, não é mais seu, é de Deus. Fala assim: e dura coisa é você ficar prendendo aquilo que é de Deus. Deus está te pedindo algum tempo de qualidade? Quem disse que o tempo é... Não tenho tempo, pastora, trabalho, estudo, pastora, é uma loucura, não dá tempo para nada. Se Deus está te pedindo tempo, Ele sabe que tu pode dar. Então Ele vai dizer para você assim: se vira, meu filho, refaz a agenda, reorganiza tudo, mas dá para mim aquilo que eu estou te pedindo. Acabou. Agora a gente é bom de justificativa, não é? Deus está pedindo para mim: Valéria, ora mais. Aí eu digo: Senhor, como é que vai fazer? Eu tenho a casa para cuidar, eu tenho comida para fazer, eu tenho 1 milhão de pessoas para atender, eu tenho que fazer reunião, eu tenho que fazer pregação, eu tenho que fazer estudo. Senhor. Aí Deus está falando: não, eu quero mais. Eu estou orando 1 hora por dia. Aí Deus fala assim: não, eu quero que você me dê o dízimo, Valéria, do seu tempo. Quanto que tem um dia? 24 horas. Valéria, pode me entregando 2 horas e 40 minutos do seu dia. O que você vai fazer com o restante, você administra. Eu vou te dar sabedoria. Mas 2 horas e 40 é meu. É meu. Me entrega. Eu tô falando de algo que Deus pode estar pedindo para mim, que não esteja pedindo para você, ok? Só que cada um de vocês que está aqui nessa noite, Deus está pedindo algo. Cada um que está aqui precisa hoje entregar algo nesse altar. E não pode, você não vai poder voltar para casa segurando, carregando aquilo que não te pertence. Nós precisamos entregar, gente. Mateus capítulo 11, versículo 28 e 29 diz: vinde a mim todos aqueles que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é leve e suave. Esse é o poder da entrega. Você entrega, imagina, você está com um fardo pesado. Tem gente que não quer abrir mão nem do fardo, não quer abrir mão da dor, não quer abrir mão do medo. E é desafiador, gente, abrir mão dessas coisas. Mas nós precisamos confiar e abrir mão. A palavra de Deus vai dizer que nós temos que entregar o nosso fardo, que é pesado, e trocar pelo de Jesus, que é leve e suave. Ele fala sobre isso para nós. Então isso deve ser feito continuamente, todo dia. Às vezes a gente é um pouco menino e imaturo. Quem já entregou alguma coisa e depois quis de volta? Lembra que eu contei para vocês a história da chupeta? Tu pega, faz conta uma história para a criança, fala: mamãe vai te dar um velocípe e você vai devolver, você vai dar a chupeta para a mamãe. Aí a criança fica toda prosa, porque ela vai ganhar um velocípe, e ela toma: papu, mamãe, não quero mais, feia essa papu. Aí ela entrega lá a chupeta, aí ela dá umas pedaladazinhas no velocípe, brinca 20 minutos no máximo, e daqui a pouco ela lembra do papu, da chupeta. E ela diz assim: não quero mais esse velocípe, é muito feio, me dá a minha chupeta. É assim que a gente faz. A gente entrega e pega de volta. A gente entrega e pega de volta. A gente entrega e pega de volta. Então, olha, dá uma catucada nesse irmão. Fala: se for necessário, entrega todo dia, devolve todo dia, mas não fica com aquilo que não é teu. Oh, narabachou e narabacatalabachou. Entregar, irmão. Pastor, eu entreguei essa dor, mas ela está vindo no meu coração. Entrega ela de novo. Eu entreguei, pastor, uma crise de pânico que às vezes me dá. Aí eu entrego o medo, aí daqui a pouco ele está batendo na minha porta de novo. Entrega outra vez. Um fardo pesado, uma angústia, eu entreguei, saí a leve do culto. Aí depois de uma semana aquele fardo está vindo de novo. Entrega outra vez.
Até que você esteja tão maduro, tão fortalecido, que você não vai conseguir mais pegar de volta. Mas enquanto a sua alma está pegando de volta, enquanto a sua alma está pedindo de volta, enquanto a nossa alma ainda não está aperfeiçoada no amor de Deus, e a gente acaba entregando de volta, pegando de volta aquilo que a gente não deveria pegar. A gente pega a dor, a gente pega a ofensa, a gente pega as palavras contrárias, a gente vai pegando as setas, a gente vai pegando a briga dos outros. Gente, o negócio às vezes já está ruim na vida do crente. E ainda tem crente que se mete na briga do outro, ainda vai comprar a briga do outro. Meu Deus, tu não está dando conta nem da tua, meu filho. Tu não está dando conta nem da tua vida, como é que tu vai olhar para a vida do outro? Mas nós precisamos todo dia entregar. Todo dia, todo momento entregar. Em nome de Jesus, eu declaro que hoje nós vamos sair daqui entregando. Lucas 9:23. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Todo dia. Tome a tua cruz e me siga. Olha para o teu irmão e fala: é todo dia. Essa semana foi uma semana muito difícil para mim. A semana que passou. De muitas crises internas. Onde eu me vi guerreando e batalhando espiritualmente contra espírito de ofensa, contra espírito de amargura, tentando me dominar, tentando me prender. E foi uma batalha ferrenha. E eu me levantei em Deus e guerreei contra aquela força opositora que estava contra a minha vida, se levantando contra a minha vida. E hoje pela manhã aconteceu algo sobrenatural. No momento do CPT, os ministros oraram por mim. E quando eles estavam orando por mim, eu escutei a voz do Espírito Santo de Deus falando assim para mim: entrega. Sabe, Deus poderia ter usado alguém para falar, mas Ele não quis fazer assim. Ele falou para mim, Ele disse: entrega. Irmãos, quando eu ouvi aquela voz e eu entreguei no meu espírito, meu Deus, eu vi correntes sendo quebradas, grilhões sendo quebrados. E hoje eu estou dizendo aqui para você que é possível você entregar, não importa o que seja. Não importa o nível de aflição que você esteja sentindo, não importa o nível de dor, não importa o nível da ofensa, não importa a humilhação, não importa a vergonha, não importa a perseguição, não importa o que seja, você pode entregar. Mas a gente age, irmão, no mecânico. E aí eu paro para pensar: por que eu não entreguei antes? Uma pessoa até experiente, mais madura, por que eu não entreguei antes? Porque a gente acha que a gente tem um controle. A gente acha que a gente tem um domínio. A gente acha que vai dar conta. Então, muitas vezes Deus permite que um peso maior venha sobre nós, para a gente poder se humilhar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu não sou uma mulher maravilha. Eu preciso entregar. E eu preciso simplesmente confiar. Fique de pé. Bote a mão no seu coração e diga: entregar é um ato de fé e um ato de confiança. Diga: Senhor, eu não vou reter aquilo que eu devo entregar. Escute, eu estou encerrando, olhe para mim. Entregar não significa de que você está ignorando aquilo que está acontecendo. Entregar não significa ignorar a realidade.
Entregar não significa ser passivo, omisso. Entregar significa descansar e confiar. Quando a gente entrega, não significa que eu vou ficar com a perna para cima sem fazer nada. Entreguei minha vida financeira para o Senhor. Aí eu não saio mais para trabalhar porque eu entreguei. Vai passar fome. Entreguei meu marido na mão de Deus, mas eu não faço nada. Não, não é isso. Não é isso. Nós entendemos que nós somos mordomos do Senhor. Eu entreguei e eu entendo que não é mais a minha responsabilidade. É a responsabilidade de Deus. Riqueza e honra vem do Senhor, restauração vem do Senhor, cura vem do Senhor, libertação vem do Senhor, provisão vem do Senhor, alegria vem do Senhor, tudo vem do Senhor. Oh, narabachou e naramanai. Então, o que eu faço? Eu confio, Senhor, eu confio que Tu vai fazer, mas aí eu estou atento, porque é o Espírito Santo de Deus. Eu sou mordoma. Deus me deu a minha casa para eu cuidar, Deus me deu meus filhos para eu cuidar, Deus me deu meu marido para eu cuidar, Deus me deu a igreja para cuidar. Senhor, a igreja é Tua. Aí eu nem venho mais para a igreja pregar. Não, Senhor, está nas Tuas mãos, a transformar está nas Tuas mãos. Senhor, essas ovelhas estão nas Tuas mãos. Ou então eu pego só aquelas que estão já limpinhas. As que estão carrapicho, eu falo: Senhor, toma essas aqui que está dando muito trabalho. Essas aqui fica contigo. Não, irmão. Senhor, a igreja é Tua. Eu entrego a Ti, não pertence a mim. Eu entrego a Ti. Mas eu sou Sua mordoma. Eu vou cooperar com essa obra. Eu serei cooperadora para a restauração na vida do meu marido. Eu serei cooperadora para trazer avivamento para a tua casa. Eu serei cooperadora para que a prosperidade chegue na minha vida. Eu serei cooperadora para que o meu marido se converta. Eu serei cooperadora, Senhor. Mas é tudo Teu. Eu entreguei. Senhor, eu não carrego mais esse peso, porque isso não pertence a mim, pertence a Ti. Então o que você tem que entregar hoje? Aí o diabo lança culpa, acusação, um monte de coisa, porque você não entregou. Então eu não vou ignorar, eu não vou desistir da batalha, porque tem gente que diz assim: entreguei, pastora. Mas na verdade ele não entregou, ele desistiu. Eu não vou desistir de batalhar. Quando eu descanso, quando eu entrego, eu descanso que Deus está na frente da batalha e que Ele vai fazer, porque Ele é general de guerra. Não é mais eu fazendo, é o Senhor fazendo. Quem está entendendo, irmãos? Oh, em nome de Jesus, eu profetizo que Deus vai te transicionar e você vai começar a viver coisas sobrenaturais, porque você está disposto a entregar, colocar nas mãos de Deus e descansar nele.